Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo a você que nos acompanha, se inscreveu no canal e pedindo, claro, para você deixar seu like. No Instagram, nós temos ali um número de pessoas que estão acompanhando pelo Instagram e que ainda não vieram ao canal do YouTube. E no YouTube, pessoas que também não se inscreveram no Instagram. Vamos misturar isso aí para a gente aumentar a nossa comunidade, a nossa parceria aqui no Tema Livre Podcast, tá certo? Hoje recebendo a psicóloga, doutora Amanda Soares. Muito bem-vinda, muito obrigado pela disponibilidade. Vem aqui bater um papo com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. E vamos conversar. Nos conhecemos há 2 semanas. Sim. Num evento do nosso amigo professor Fabiano Bonfim. Inclusive já pautei a programação para trazê-lo aqui também, uma figura muito bacana. Ele é muito legal. E na oportunidade conversamos um pouquinho, eu falei, vamos lá no podcast bater um papo. Sim, eu fiquei muito feliz. Antes da gente adentrar qualquer assunto, se apresente aí para a galera que nos acompanha. Então, eu sou Amanda Soares, eu sou psicóloga clínica, atuo na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e trabalho na clínica com adolescentes e adultos. Trabalha na clínica? Exame. A Clínica Exame já virou minha fornecedora aqui de material humano, viu? Os profissionais da Clínica Exame vêm aqui. Você veio Camila e veio também a dona e veio também Cíntia, né? Cíntia, mandar um abraço para ambas. Tenho certeza que vão assistir e acompanhar. E já deixei aberto para elas esse canal de comunicação também. Falaram quando tiver, porque a ideia do nosso podcast, do conteúdo que a gente faz aqui, é justamente levar informação. A gente tem às vezes uma resenha, um entretenimento, mas sempre voltado a algum conteúdo para a pessoa que está ouvindo e acompanhando assistir e se identificar de algum modo, de alguma maneira com a gente. Psicóloga clínica. Tem alguma diferença do tradicional que a gente conhece? É porque, assim, a psicóloga tem várias áreas de atuação, né? Pode ser a hospitalar, a escolar, a clínica, a jurídica. Então, tem várias áreas que a psicóloga pode atuar. E a minha, a que eu escolhi, a que eu estou me especializando, é a clínica. Você falou aí, eu me recordei agora que a Gilvanete, que a gente mencionou aqui em off, que apresentava o podcast com elas também, também tem especialidade na psicologia jurídica. Tanto que ela atua lá no Sejusc, aqui em Brumado. Não sei se ainda está, mas estava lá, trabalhou algum tempo lá no Sejusc, aqui em Brumado. Pois bem, explicada essa parte, eu tive a alegria de receber na semana passada aqui uma colega advogada que falou muito sobre a saúde mental. E trouxe um depoimento, uma situação bem peculiar, bem particular dela. E é um assunto que acredito que seja importante a gente falar não só naqueles meses, naquelas semanas que tem a campanha, até porque quem precisa de um auxílio, de uma luz, de uma vertente sobre esse assunto, é bom estar sempre informado e sabendo sobre essa questão sempre, não é isso? Sim. As pessoas não sofrem só em setembro e em janeiro, né? O ano todo, normalmente. As cores são muito bonitas para significar ali o mês. Sim, conscientizar. Mas a gente sempre tem a demanda e a necessidade. Sim. O quanto que a saúde mental em especial, ela afeta de modo geral todas as outras questões da nossa vida? Então, a saúde mental é porque a gente não tem como separar corpo e mente. A gente acha que pode, didaticamente a gente separa para estudar. Mas assim, fisiologicamente... Estamos interligados. Né? Não tem como separar. Então, a partir do momento que você está sofrendo com algum transtorno mental, com algum sofrimento psíquico, afeta a nossa saúde física, todos os aspectos da nossa vida. A nossa área social, relacional. Então, todas as áreas são afetadas se não tiver bem a saúde mental. Né? É por isso que a gente fala muito em equilíbrio, né? Sim. Tem pessoas que têm, por exemplo, sintomas que são visíveis quando elas estão emocionalmente fragilizadas ou sofreram um grande impacto em relação à questão da emoção, e ela tem para si uma tradução aquilo na pele, né, no rosto, enfim, é um sintoma que transmite de modo geral, né? Sim, é porque antes a gente falava de doenças psicossomáticas, já ouviu falar esse termo? Já. Então, hoje a gente não usa mais, por quê? Porque a gente entende que toda doença, todo transtorno vai afetar o físico. De qualquer forma, vai se manifestar de forma física em algum momento.
Então essa terminologia não está... Não, está ultrapassada. Está ultrapassada. Pois é importante a gente trazer essa informação. Lembrar ao pessoal que esse livro que está na mesa aqui agora não é o livro de psicologia dela, né? Mas vai ser, espero eu, um livro de leitura que ela goste e que ela possa apreciar também. Temos nosso próprio tempo, que está inclusive disponível à venda na Arco-Íris, aqui em Brumado, meu amigo Renê. Quem tiver interesse, muita gente me pergunta, vai lá. Nosso amigo Renê tem lá os exemplares disponíveis e os amigos vão recebendo aí. Sim, eu vou ler, com certeza. Apreciar a leitura. Dentro hoje da sua rotina profissional, o que é que mais você percebe do tipo, poxa, isso é impressionante como temos recorrência dessa questão? Eu acho que sofrimento em geral, a sociedade está sofrendo muito em termos psicológicos. Eu percebo um aumento muito grande do sofrimento. Então, assim, esses dias eu até estava falando no meu Instagram sobre o sofrimento e a patologização do sofrimento. O quanto a gente tem patologizado o sofrimento. E é algo que na nossa sociedade está muito recorrente e é uma coisa que é natural. Só que agora a gente não está normalizando mais sofrer. E é uma coisa que a gente tem aprendido com o tempo que, assim, sofrer faz parte da vida e alguns sintomas, por mais que existam e que tragam sofrimento, a gente pode aprender a lidar com eles. Então, isso que tem mais me impactado, assim, principalmente na clínica, que você vê esses sofrimentos que, por mais que dolorosos, eles podem ser transformados e podem ser modificados. Mas mesmo com tanta informação, mesmo com a disponibilidade do conhecer dessas questões, e hoje posso dizer que com o acesso a profissionais, seja em número amplo dos profissionais, seja na possibilidade de acesso a chegar até eles maior, as pessoas ainda estão relutantes em se abrir e procurar, em saber o momento de procurar o profissional? Sim, com certeza. Eu acho que ainda existe um pouco de preconceito, quebrou muito esse preconceito, mas ainda existe, infelizmente. Mas, assim, eu acho que isso vai se diluindo aos poucos. Eu acho que, assim, a geração anterior veio muito com essa ideia de psicólogo é coisa de doido, mas, assim, eu percebo que tem diminuído. E as pessoas têm buscado cada vez mais profissionais para cuidar da sua saúde. A pessoa clica nesse vídeo, começa a assistir, percebe que tem uma psicóloga e se interessa pelo tema. Talvez na esperança também de dizer assim, será que em dado momento ela vai falar alguma coisa que vai me tocar no sentido de despertar a necessidade da pessoa procurar, buscar, supondo que a pessoa esteja nessa condição, qual é o feedback que a gente já pode deixar para essa pessoa que está sentindo que tem alguma normalidade ou que precisa dar uma chacoalhada aí e reorganizar a vida e ainda não o fez? Então, assim, se a pessoa estiver sofrendo de alguma forma, então, seja nos relacionamentos, seja emocional, sente aquela desregulação emocional, não sabe lidar com as suas próprias emoções, está com um problema na família, então, momento também de transição de carreira, de vida, um divórcio, e momentos difíceis, delicados, que a pessoa não consegue lidar sozinho. É importante frisar isso. Muita gente não consegue lidar sozinho e pode buscar esse apoio na psicóloga, porque o psicólogo é um guia, é um caminho, dá ferramentas para essa pessoa lidar com essas dificuldades. Estou falando na condição de leigo, mas uma pessoa que sofre tudo isso, passa por todas essas etapas e se cala, se fecha. Imagina assim, não, eu sou forte o suficiente para passar por tudo isso sem precisar dividir nada com ninguém, e não partilha, e não se abre, não conversa. Isso também tem um risco de criar uma possibilidade dessa pessoa enfrentar alguma situação voltada à depressão ou passar a estar potencializando algo nesse sentido? Então, assim, quando a gente finge que o problema existe, infelizmente ele ainda está lá e ele ainda existe. Ignorar não é uma opção, por quê? Por mais que você ignore por um tempo, ele continua crescendo. Quanto mais a gente tenta fugir do sofrimento, ou acha que isso é frescura e que isso vai passar, e não busca ajuda, isso se potencializa. E isso fica pior, querendo ou não. Mas quando a gente fala assim, de depressão, algum transtorno, a gente não pode falar que uma situação só causa os transtornos, porque é multifatorial, várias coisas. Então, assim, um transtorno é causado por fatores genéticos, fatores hereditários, uma estrutura familiar, um histórico familiar, história de vida da pessoa. É um conjunto. Não tem como falar que uma situação, então, a pessoa está muito triste em algum momento da vida. Isso vai desencadear a depressão? Não sei.
tem que ver, tem que avaliar, mas é um fator de vulnerabilidade. Então a pessoa tem que saber e ficar alerta com esses sinais. É uma porta que você pode fechar e não potencializá-la e aumentar ali para de repente ser mais um vetor. Mas tem uma coisa que eu acredito que muda muita coisa relacionada à nossa saúde mental, que são os nossos hábitos, né? Sim, sim. Exatamente. Muitas vezes a gente percebe que o sofrimento que a gente está passando não é em decorrência da situação em si, mas de como a gente tem lidado como tem sido a nossa rotina, a nossa vida. E a nossa vida hoje tem sido muito agitada, com muito trabalho, esquecendo um pouco da nossa saúde em geral, então de fazer um exercício físico, de cuidar do sono, de cuidar da alimentação. Então a gente tem tido esses problemas. E eu achei interessante que eu vi no podcast anterior, assisti assim uma parte, e ela fala assim, acho que é Catarina, né? Catarina. Fala assim, como é que a geração saúde, que tem tanta informação, está sofrendo tanto? Mas é uma geração que, por mais que tenha conhecimento, ela ainda assim não muda os seus hábitos. Sim. Por mais que ela tenha esse conhecimento... Tem consciência de que está fazendo errado. Tem consciência. Mas tem mais informação que antigamente tinha, mas mesmo assim ainda continua vivendo. E assim, o que tem mais passado, assim, eu acho que é a busca incessante por prazer. As pessoas hoje... Prazer imediato, né? Exatamente, prazer imediato. Então, muita liberação de dopamina. Então, a pessoa só quer o que libera muita dopamina. Então, pra que eu vou ter uma alimentação saudável se eu posso comer um bolo de chocolate? Então, assim, acaba usando a comida, a ficar deitado no sofá assistindo Netflix como um regulador emocional. Só que são estratégias que não ajudam tanto. Por quê? Você come um bolo de chocolate e você tá triste, depois a tristeza passou? Eu não sei como é que as pessoas agem assim, não. Eu, pelo menos, quando eu tô triste, eu não quero comer nada, não. Sim. Tem gente que fica triste e quer... cada pessoa age de uma forma, né? Tem gente que tá ansiosa, come demais. Tô triste, vou comer chocolate. Eu como chocolate depois do almoço. E depois do almoço, que eu almoço, eu tô feliz. Sim. Então, mas assim, as pessoas usam diversas estratégias pra sair do sofrimento, pra aliviar o sofrimento. E são estratégias que trazem muito prazer. Aí você mencionou aí, exercício físico é um hábito, é uma construção de regulação saudável que afeta aí o início da nossa conversa, a saúde mental. Inclusive o exemplo da Catarina voltou muito sobre isso, né, no podcast anterior. Aí nós temos aí a questão nutricional, orgânica, alimentação e tal, que é importante você ter o seu equilíbrio de alimentação associado com atividade física. E aí volta para o questionamento, os hábitos que a gente constrói, que a gente vai ao longo do tempo fazer parte da nossa vida de maneira às vezes até inconsciente. Tem coisa que está numa regulação do dia a dia automática. Você acorda, toma um café, toma um banho, se arruma, sai, dá tal horário, você almoça, deita, dorme, acorda, o despertador toca, você volta ao trabalho. Fica aquela coisa tudo no modo automático. E a soma desse modo automático, se não for positivo, ela vai desencadear algum problema. E são os pequenos detalhes da nossa vida, né? E a gente vai vivendo nesse automático, nessa vida corrida, sem nos cuidar. Porque muitas vezes é da nossa responsabilidade. Assim, coisas que acontecem na nossa vida, assim, problemas que são desencadeados são da nossa responsabilidade porque a gente não se cuidou, a gente não se atentou, a gente não separou esse tempo para si. E autocuidado, a gente fala muito de autocuidado na psicologia, mas autocuidado não é fazer o que você quer só, é fazer o que você não quer para ter uma saúde mental. Fazer o que precisa ser feito. Exatamente, fazer o que precisa ser feito para ter uma melhor qualidade de vida, ter mais saúde mental. Eu estou num processo de... E o podcast me ajudou muito porque eu converso toda semana com um profissional diferente. Psicólogo é líder ou advogado e advogada aqui? Porque nós temos aqui, acho que a maioria que já passou por aqui, psicólogo, fisioterapeuta e advogado. É isso? A média, eu chutaria isso daqui. Esses três. Não sei quais são os primeiros aí. Então, volta e meia eu estou em conversa... Antes, com a programação também na FM que eu tinha durante 6 anos na rádio, que são 2 anos e pouco. Então, toda semana entrevista com pessoas diferentes. E a gente vai perguntando, vai ouvindo a resposta e vai assimilando. E tinha hora que eu ainda chegava em casa, assistia. Aí eu assistindo como um telespectador e falando...
caramba, eu tô olhando pra pessoa falando isso, eu não faço. Sim. Aí você vai dando aquela vergonhazinha de falar assim, pô, eu tô meio hipócrita em algumas coisas, sabe? Aí eu comecei a revelar que eu não faço. Sim. Pra poder ouvir a crítica mesmo. Falar, não, eu faço isso e isso. Não, a pessoa fala, tá errado, porque isso vai desencadear. Cíntia falou pra mim, você vai ser meu paciente. Eu falei, não, Cíntia, pelo amor de Deus. Você vai ter problema disso com tal idade. Eu falei, meu Deus, melhorei muito, viu, Cíntia? Depois eu lhe trago aqui de novo para lhe contar a minha nova versão. A mudança de escritório também passa por isso. Antes a gente tinha um espaço bom, mas um espaço menor, que não conseguia, por exemplo, terminou uma tarefa aqui, sabe aquele momento de você levantar, vir aqui, olhar o movimento da rua, ir ali no fundo, pegar um cafezinho, olhar um celular, voltar, falar com uma recepção, entrar na outra sala, não dava. Tudo muito concentrado no mesmo espaço pequeno. Sim. Então você ia ficando num lugar que você passa 10 horas do dia lá. E aí eu falei, sabe de mim, eu preciso mudar o ambiente. Sim. Preciso modificar. Então eu fui me percebendo. Estou fazendo pilates, eu sou um exemplo de elasticidade. Um novo ser humano. De elasticidade. Pai, maestro, a vida no treinamento da semana que vem de goleiro lá. Meu filho, eu tô daqui para ali. É maravilhoso aquilo ali, viu? Dói. Eu também vi. Lidiana, um abraço. Chama ela para mim semana que vem aqui. Diz que tá morrendo de vergonha, mas diz que vem. Tá gostando do livro lá e já pedi ela para ler. Eu sei que eu vou fazer essa batina com ela aqui do livro. Mas então é a gente se perceber e esse autocuidado, fazer o que você precisa e fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? E sempre automonitorar, né? Seus comportamentos, as suas emoções. Saber assim, isso tá legal? Minha vida tá bacana? Tem feito sentido? A gente fala muito também de valores na psicologia. Tem feito sentido com os meus valores, meu ideal de vida? Isso é uma vida que vale a pena essa vida? Às vezes a gente não faz essa reflexão e vai vivendo no automático. E aí a nossa vida vira uma bagunça, com vários problemas, com várias dificuldades, porque a gente foi negligenciando as pequenas coisas e não monitorando para esse comportamento. Tá me aproximando ou me afastando da vida que eu quero ter? Dos meus objetivos, da qualidade de vida. Então, eu quero ter saúde mental, mas eu não faço nada para ter. Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ter um corpo legal, ou melhorar meu condicionamento, mas eu não faço nada. Então, assim, essas reflexões são muito importantes. Porque aí é o primeiro passo, né? Quando a gente reconhece o problema, é o primeiro passo para mudar. Para tomar atitude. Isso. Eu conversei no sábado passado. Eu dei uma palestra com o pessoal da Evo Estágios. O amigo Fernando, né, me convidou, e Izzy de Hamel era a sequência da palestra. Ela é minha assessora. E a gente conversando. E aí Izzy fez, não, eu tenho meus horários, tal. Aí eu perguntei ela, e você tá na rádio ainda? Ela falou, não, eu saí da rádio, que eu estava saindo de lá para ir na FM. Lembrei o que eu tinha que fazer. Eu só tô legal, eu tenho que melhorar a agenda aqui ainda de algumas coisas. Que lembra que eu falei, eu tenho que gravar alguma coisa, lembra? Sim. Depois eu explico. Eu fui sair de lá e eu falei, não, eu tô indo lá na rádio, você tá na rádio. Ela fez, não foi regra de ouro, não. Ela chamou alguma coisa de ouro, horário de ouro. Enfim, é algo do tipo minha regra de ouro. Ou até é regra de ouro. Me perdoe, eu esqueci essa parte. Ela disse, 20 horas eu estou em casa com minha filha. Ela dorme 21 a 21h30, então eu não tenho um horário para ninguém que não seja verificar as tarefas com ela, brincar com ela, fazer uma leitura com ela. Sabe aquela coisa de mãe e filha? Ela disse, aquele é o meu horário. Porque ela falou, eu ia para a rádio, eu ia fazer outras coisas, tal. Isso tudo, no final das contas, me atrapalhou de estar vivendo o que era importante para mim. Que é a gente se dedica tanto ao cliente, se dedica tanto, no meu caso, ao processo, aos procedimentos. Às vezes precisa. A gente teve uma demanda no final de semana bem exigente, um cidadão inocente que estava preso, você se dobra mesmo. Mas não vale a pena você fazer isso todos os dias, todas as vezes, tal. Para no final das contas, você deixar de fazer o seu, que é principal, né? Sim, o que é importante pra você, né? E assim, existem exceções e existem períodos da vida. É isso, não é a generalização. Você tem que ter uma vida assim. Claro, cada um tem sua realidade, mas assim, saber o que dentro da sua realidade você pode fazer. Aí você me fala assim, às vezes a gente se desdobra, mas a gente não se desdobra primeiro pra fazer o nosso. O que é importante pra nós. E assim, para eu fazer um bom trabalho, para eu cuidar da minha filha, para eu, ter um bom relacionamento com o marido ou com a esposa, eu preciso primeiro me cuidar. Porque não tem como eu cuidar do outro sem me cuidar.
Porque se eu não tiver saúde, não tem como eu cuidar do outro. Eu não vou ter força, eu não vou ter energia. Então, o que falta muito é essa autopercepção de... Para eu fazer as outras coisas bem feito, eu primeiro preciso me cuidar da minha saúde mental, para fazer as outras coisas de forma adequada, de forma que funcione, de forma com qualidade, né, no caso. É aquela história, quando você não está bem, dificilmente você vai conseguir entregar alguma coisa boa para o outro lado também. Então vocês entendam quando eu não responder, estou no Pilates. É para ficar melhor ainda no dia seguinte, mas é bom. O exercício físico é gostoso, é legal, vale a pena a gente criar esses horários, essa rotina. Quer dizer que Isde Ramel é sua assessora de comunicação? Assessora. Bacana, trabalho muito legal que ela faz. Vou organizar para trazer Isde e Cleiton. Cleiton é o dos consórcios. Ele é meu primo de segundo grau. Então, gente boa. Eu conheci eles me convidando para rádio. Poxa. Não vou falar o ano aqui. O ano. Porque com certeza passa de 10 anos e aí a gente já começa a se comprometer muito. Porque 12 anos. Que 12? Mais de 12. Cristiano Santos, que esteve aqui comigo. Eu fui na rádio com o Cristiano em 2009, 2010. Que é o esposo de Lindy Bolas. Lindy Bolas. É muito tempo de conhecimento, de amizade com essa galera. E que, graças a Deus, a gente vai mantendo, né, as boas amizades. As amizades faz parte desse ciclo social que você potencializa para mais ou para menos a saúde mental, né? Você falou uma coisa que é interessante, que eu falo assim, o ambiente, eu precisava mudar de ambiente. E ambiente importa. Sim. Então, influencia muito nos nossos comportamentos, na maneira como a gente enxerga a vida. Então, quando a gente está rodeada de pessoas que são legais, que é uma rede de apoio, que a gente se sente pertencido, amado, a nossa saúde mental também aumenta. Porque quanto mais a gente se sente amado, pertencido, mais a gente tem aquele espaço de abrir as dificuldades, abrir quando a gente está passando por alguma coisa. E ter esse suporte nesse momento também do sofrimento é essencial. Vamos lá, é uma dúvida. Eu não sei se eu consegui em algum outro momento formular essa pergunta. As pessoas às vezes confundem assim, você tem que se abrir, você tem que exteriorizar essas emoções, ao tempo que você precisa ter cuidado com quem você divide essas emoções e esses assuntos. Porque você pode também estar levando munição para alguém que está mal intencionado com relação a você e lhe criar dois problemas, né? Sim. É isso, você tem que saber quem é importante e significativo para você e quem você confia. E eu não acho assim que seja necessário, eu vou abrir meus problemas para todo mundo. Porque assim, às vezes quem precisa ouvir é sua psicóloga e ninguém mais. Entendeu? Tem alguns problemas que realmente são tão íntimos que você não consegue falar com ninguém e tá tudo bem. Você falando com uma pessoa que te ajude, um profissional, ok? E assim, tem uma frase que eu gosto muito, não sangre em tanque de tubarões. Sim. Então, é uma frase... Autoexplicativo, né? Então assim, eu não vou aqui e abrir uma dificuldade que eu tenho pra todo mundo se ela não estiver resolvida, por exemplo. Mas em algum momento, com um amigo meu que eu confio bastante, eu vou lá e vou falar com ele, porque assim, eu confio. Em outras ocasiões ele me mostrou uma pessoa aberta, uma pessoa que me acolhe. Vou usar a frase e vou usar na política. Pra prática. Sim. Pra prática política é importante usar, que é muito tubarão, né? Sim. É importante. Quais seriam, então, não sei se os principais, ou alguns pilares que a gente pode considerar nessa questão quando a gente fala em saúde mental? Então, hoje na neurociência a gente fala de 5 pilares da saúde mental. Sono. Então, assim, se você não dormir bem, você não tem saúde mental. O que é dormir bem? Dormir bem é dormir de 7 a 9 horas, em média 8, né? Normalmente as pessoas sabem que em média 8 horas. 7 resolve, né? 7. Se funciona pra você, tudo bem, mas tem que ser de 7 a 9. Você tá dormindo 7? 6,5, 4, na recuperação eu passo. 6. Sim. Então, assim, é importante dormir e de qualidade. Não adianta você dormir 7 horas e aí você chegar e acordar cansado. Então, você tem que avaliar o seu sono também. Tô dormindo 7 horas, mas tô acordando cansado. Tem alguma coisa. Então, assim... A pessoa que dorme 11 horas e acorda cansado... É porque dormir muito também não é saudável, né? Viu? Dormir demais e dormir de menos. Atirei, como disse, atirei no passarinho, no ninho, como é que tem uma viagem? Apontei pra lá, Jeff fez assim, eu falei, Ixi, afetou a pessoa errada. Acertei uns 3 aí.
Aí eu acertei foi um monte. Sim, sim. Não, meu irmão era retado pra dormir tarde, aí falava, não, dormi tarde, aí acordei. Outra coisa importante. Regular. Outra coisa Dormir importante. cedo? Assim, não é cedo, não tô falando assim, tem que dormir 9 horas. Mas tem que ter uma janela entre, assim, 11 horas. Tá bom. Ok, então se você tem uma vida corrida, 11 horas, ok. Mas assim, eu vou dormir 4 horas, 3 horas da manhã e dormir até meio-dia. Não é saudável. Não, mas aí eu fiz minhas 6 horas, isso não é saudável. Não é saudável. Tem que ter, assim, tem que regular o ciclo circadiano, né? Então, assim, tem que ter aquela janela, assim, dia, enquanto é dia, a gente tem que se movimentar, estar exposto à luz do dia, enquanto é noite, a gente tem que dormir. A gente é um animal, basicamente. Somos. Pensamos, mas somos, né? Sim. Mas, então, assim, dormir bem é isso. Tem que dormir de 7 a 9 horas, em média 8, dormir de forma... ter uma qualidade de sono e ter uma janela ali, tipo, realmente no horário comum de dormir. Estamos no primeiro pilar e eu segurei o assunto aqui, mas a gente vai avançar. Essa questão do sono, é porque é uma questão que a gente conseguiria ficar 1 hora conversando. Com certeza. Fácil. 1 hora eu que não entendo. Se for alguém que entende, é um dia. Fácil. Quando a gente fala nessa questão do sono, o pessoal hoje recomenda muito assim, diminuir o uso da tela antes desse sono. Tem isso mesmo? Tem essa relação? Normalmente, assim, é um protocolo que a gente faz com pessoas que têm insônia, alguma dificuldade de dormir. Então, pessoas ansiosas mesmo têm um pouco de dificuldade de dormir. Então, assim, vários quadros acabam tendo essa dificuldade de dormir. Então, a gente fala que é higiene do sono. Então, tem várias coisas. A gente ficaria 1 hora fácil falando também sobre isso. Mas, assim, uma das coisas que a gente pode fazer é reduzir o celular, não levar o celular para a cama. Então, usar a cama só no momento de realmente dormir. Então, a gente usa, às vezes fica lá, vou assistir um filme. Só que, assim, cama é para dormir, não é para fazer outras atividades. Porque a gente tem que associar, o nosso cérebro associa. Diminuir o café, tomar café ali só até 3 horas da tarde. Sim. Então, assim, várias coisas que a gente pode... E o cafezinho 18 horas é tradicional, café com bolacha. Mas é errado, né? É tradicional, mas é errado. Porque tem Eu sou, segundo Catarina, não sei nem minha geração, não, que ela falou aí. Você é 2 gerações a menos do que eu. Aí o pessoal fala que é errado. Sim, então, assim, tem vários pontos que podem ser modificados para ter uma melhor qualidade de sono. Beleza, então tá aí. Eu gostei da observação do que você falou da pessoa de fato ter um sono reparador. Isso. Porque, eu dormi 8 horas e acordei cansado, tá errado. Dormi 9, dormi 8 horas e acordei cansado, tá errado. Eu durmo meia-noite e meia. Eu pago a Netflix somente pra ela fazer aquele tandam. Após aquilo, 5 minutos eu dormi. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo nas séries. Eu assisto todas as séries da Netflix, não sei te contar nenhuma. Sim. Porque, exceto o Peaky Blinders e mais umas 3, não sei, porque eu durmo. Né? Mas é importante essa reflexão do sono. Primeiro pilar, sono. Vamos lá, avançando. Ok. O segundo pilar, alimentação saudável. Deixa eu falar pra vocês, a gente acabou de comer uma pizza. Maravilhosa, diet. Mas assim, cuidem da alimentação de vocês. Super diet, gente. A gente fez um pedal antes. Chegou aqui correndo, tá? Entendi. Então, assim, uma alimentação equilibrada. Eu não digo assim, você tem que cortar tudo. Não, mas assim, de acordo com a sua realidade, você tem que tentar buscar melhorar, comer mais proteína, mais grãos, assim, ter uma alimentação no mínimo saudável. Equilibrada. Equilibrada. Mas você é daquela pessoa chata com alimentação que fala, peraí, não, me dá minha balancinha que eu... Eita, tira. É assim? Assim, às vezes sim, às vezes não. Depende da época. Porque eu qualifiquei como chata, ela falou, não sou não. Se você é aquela pessoa exigente, ela falava, sou. Eu falei, chamei de chata antes, Não, mas é porque assim, é isso, eu também tento me manter minimamente saudável. Então, eu não tenho... Agora, eu tô tentando ficar fitness, mas assim, né? Nada muito radical. Mas assim, é importante ter essa alimentação saudável. Porque, igual a gente falou, um corpo que não é saudável, um corpo inflamado, é um corpo que não tem uma saúde mental. Por quê? Para ter seu cérebro funcionando de maneira saudável, você precisa ter uma alimentação saudável. Sim. Então, tipo, o exemplo, né? Você tá gripado? Quando você tá gripado, como é que você fica? Seu corpo, assim, você fica mais pra baixo, mais triste, mais, assim, introspectivo. Então, afeta. Ou uma pessoa que tá muito ansiosa. Você fica assim, o corpo, aí come demais. Então, assim, tudo isso afeta. Então, a gente tem que ir
cada ponto, a gente precisa, cada pilar a gente precisa estar cuidando. Eu perdi 16 quilos, o pessoal fala assim, mas tá doente, é? Aí, miserável. Tava mais perto, tá doente antes. Com certeza. É normal, Mas é porque acostuma, né? Mas já engordei aí uns 5. Aí ninguém fala nem que eu tô doente, nem... Tá equilibrado. Eu acho que tem a questão da saúde óbvia, que são suas taxas, são suas questões gerais. E tem a questão da pessoa ter um corpo funcional, né? Sim. Eu fico muito chateado quando você precisa subir um lance de escada e tá cansado demais. Aí você vai fazer uma coisa, você pega uma compra do mercado, você carrega, coloca dentro de casa, aí doeu o braço. Ai, meu amigo, já pensa 2 vezes, já vai refazer, porque é do movimento do dia a dia. É a esposa pedir uma ajuda para secar uma frente de uma casa, você pega um rodo, puxar e fica todo dolorido porque fez aquela função ou não conseguir fazer. Aí tem que repensar. Mas essa questão da academia, por exemplo, eu acho que a pessoa tem que ir, porque é bom para a saúde, mas a quantidade de peso que pega, a quantidade de vezes que vai, depende. Você vai ser halterofilista, você vai ser fisiculturista, e você pega mais peso, mais suplemento, o restante é saúde, né? Sim, exatamente. E assim, quando a gente fala, a gente tem que encaixar com a realidade de cada pessoa. Sim. Então, uma pessoa, vamos dar um exemplo de uma pessoa que é mãe, que é esposa, que trabalha fora. Qual o tempo que ela tem de ficar 1h30 na academia? Não é melhor ela fazer meia hora de academia? Mas ninguém precisa ficar 1h30 na academia. Não, ninguém. É mas, bom assim, registrar isso aí, viu? Não sei, né, também. Não sou educadora física, mas... Não precisa. Não precisa. Eu também não sou, não precisa. 40 minutos já ficou mais 5 sem necessidade. Se apertasse um pouquinho, era 35. Não precisa não, mais do que 30. O pessoal hoje é 30 minutos de celular e foto com mazorra e espelho. Academia tem que tirar aquele tanto de espelho, colocar só 2. Um na entrada para o pessoal ali, para tirar foto, e já na porta, perto disso aí. Aí eu fico abusado, você vai na academia, então o povo bota um bocado de peso, mas faz uma série... Nem aguenta 5 fazer minutos direito. depois quer fazer a segunda repetição. Não, gatão. 40 segundos, fez a primeira, faz a outra, mas não aguento, baixa o peso. Sim. Diminui a carga, né? Mas é isso. Como eu não sou muito de ir, eu só sou muito de falar mesmo. Aquela pessoa que só fala mal, mas não vai. Eu reconheço a importância, eu já tenho um princípio mental fortalecido. Eu só não gosto. É porque eu não gosto mesmo. Não gosto mesmo. Mas a gente não tem que fazer só o que a gente gosta, né? Você falou isso no início. Me lembrei disso. Sim. Assim, quando eu falo academia, a musculação, eu sei da importância e o ponto específico que ela, talvez outros não consigam suprir. Mas assim, a pessoa fala assim, não, eu pratico esporte. Está cuidando da saúde, está fazendo esporte, está se movimentando, tá legal. Sim. É porque a musculação, eu acho que qualquer atividade específica, assim, eu acho chato. Você fala assim, não, você faz a musculação, daqui a pouco você sai correndo no meio da rua e você, pronto, é legal. Agora, ficar ali dentro da academia, de frente pro espelho, fazendo todo dia aquela mesma coisa, eu não tenho saco com aquilo, não. Sim. Mas é isso. Cada um tem que saber também. Claro, a gente não vai fazer só o que a gente gosta. Mas se você quer só a sua saúde, tudo bem que é importante ter músculos também para a saúde. Mas, assim, é melhor você fazer um pilates do que não fazer nada. É lógico. Então você tá cuidando da sua saúde. Jogo bola, faço pilates. Sim, você tá cuidando da sua saúde. Já é o terceiro? É porque a gente tá falando. É o terceiro pilar. Então, assim, uma pessoa que faz exercício físico produz novos neurônios. Melhora o funcionamento dos neurotransmissores da regulação emocional, então a dopamina, a serotonina. Então, assim, você percebe que automaticamente, quando você sai de alguma atividade física, você tá assim, zen, leve. Por quê? Porque hormônios foram liberados, os seus neurotransmissores estão funcionando, então o seu cérebro funciona melhor e é uma forma de regulação emocional. Então você usa estratégias que não são funcionais, algumas pessoas usam estratégias que não são funcionais, então fica deitado, assiste Netflix, ou bebe, ou come muito. Então assim, são estratégias que a longo prazo não funcionam. Beber não pode também não, né? Mas vamos lá, a pessoa praticou uma atividade física intensa, jogou futebol ali mais 2 horas, meia horinha de cerveja, 2 horas de atividade com meia hora de cerveja, já equilibrou, a vida já pode seguir. Tá tudo errado, ele tá todo errado. Se for na feira comendo um bodinho, aquele jogo de sábado lá, não faço questão de ir mais não. Eu perco 200 calorias e ganha 400. Pelo amor de Deus, tem condições. Mas a saúde mental de outro aspecto preenchido aí, do aspecto social. Mas a questão física como pilar,
ela é realmente, você falou, e quando a gente faz uma atividade física, a gente tem uma sensação, principalmente quando ela é continuada, você começa a sentir o efeito daquilo ali, né? Porque tem o efeito imediato, assim, quando você acaba, e tem a longo prazo, porque aí você vai se sentindo ainda melhor, porque aí vai produzindo ainda mais hormônios, você começa a funcionar de forma melhor, de forma mais adaptativa, você vai regulando suas emoções. Perfeito. Quarto ponto, que a gente já falou também, relações interpessoais. Muito bem. Ó, e percebe que 3 pontos... Fora do trabalho, né? Porque no trabalho a gente não escolhe, a verdade é essa. Sim, fora do trabalho. Pronto. Sim, 3 pontos... pontos... Eu ia me desesperar, agora ia desistir. Nossa, não tá bem em nenhum ponto. Mas percebe... Desistia, caiu o quarto ponto. Mas percebe que 3 pontos pra você cuidar da sua saúde mental é de forma física. Tem mais relação com o nosso corpo do que com a mente diretamente. Então, assim, a alimentação é de forma física, a gente tá nutrindo nosso corpo. Então, exercício físico, de forma física também. Então, assim, todos os 3 pilares da saúde mental é físico. E se você precisa cuidar. Correr de gente chata, você já fez 2 coisas boas. Fez o exercício físico já melhorou a relação interpessoal. Com certeza. Relação interpessoal. Então, vamos lá. A gente tem ali uma pessoa que percebe que tem... Às vezes, quando é familiar, é difícil. Mas existem pessoas que, nesse momento, também podem perceber e se identificar assim. Falar, caramba, é um familiar e o que é que eu faço? Quando a pessoa... A gente hoje usa o termo tóxico. Não sei se seria esse aplicado. Sim. Mas as pessoas que ali, por alguma razão, criam um ambiente de uma energia pesada, carregada, e que trazem assuntos que desgastam. Não tem outro caminho, não, né? É dar uma afastadinha, né? Exatamente. É porque, assim, relações sempre são complicadas. Não tem como colocar 2 pessoas com criações diferentes, com jeitos diferentes e achar que vai ser 100%. Não vai ser. Relações são difíceis, assim. Existem conversas difíceis, existem momentos delicados. Qualquer relação vai ter isso. Mas, assim, uma relação que só te traz prejuízo, só te faz sentir mal, não te traz nenhum benefício, você não pode contar com a pessoa, você não se sente acolhida, pertencida, te faz mais mal do que bem. Então, eu acho que nesse aspecto, a melhor solução, se você conversar com a pessoa, se é uma pessoa que você ainda valoriza, vale a pena tentar conversar. Mas se é uma pessoa que você percebeu que a longo prazo tá te fazendo mal e só vai piorar... Eu ajudo muitas pessoas com isso. Eu sou especialista em Divórcio, direito de né? família. Imaginei. Sim. Ajudo muitas pessoas com isso. A pessoa chega narrando exatamente o que você falou. Eu não consigo mais conviver. Já conversou antes. Nem, meu Deus, não dá, não tem como. E tem crescido bastante? Tem. Muito. É um número... Assustador? É um número... E o que não impressiona porque a gente consegue chegar numa conclusão óbvia por conta disso. Mas muitas pessoas jovens que em pouco tempo já buscam a dissolução do matrimônio. Porque não se preparam antes pro matrimônio, não se analisam, não se entendem, não dialogam. E aí, quando casam, percebem que não é aquilo que... Um pensava sozinho, o outro pensava sozinho, não criou conexão de diálogo e aí as coisas desandam. Mas acho que também tem a ver com relações bem líquidas e rasas, assim, que as pessoas têm construído. Porque ninguém... Volta à questão do sofrimento. Ninguém suporta mais passar por algum tipo de desconforto e sofrimento. Sim. Então, algumas vezes, conflitos que poderiam ser resolvidos não são resolvidos porque não há abertura, não há diálogo, não há essa necessidade. Não vem mais a necessidade de continuar em relações, só descartar. Então, eu acho que esse ponto também tem que tomar cuidado. Agora, você falou uma coisa que me chama a atenção de uma possibilidade. Hoje, as pessoas, quando elas percebem, em especial a mulher, que não está confortável aquilo ali, ou que não era aquilo que ela imaginava, ela tem um amparo, muitas vezes, do pai e da mãe, e fala, não tá bom não? Tá criando muito problema, tá brigando demais, ele age dessa forma, pode ser ele ou ela, mas estou trazendo para uma versão para fazer o complemento adiante. Ele age dessa forma, ele é muito machista, ele impede isso, ele trata de forma grosseira, pode se separar, volte para cá, você tem todo o amparo, todo o suporte. Isso não é novidade. Isso é da vida toda. A diferença é que antes as pessoas
como é que as pessoas, numa década de 30, 40, ia dizer, não, olha, é porque ele me trata de maneira muito grosseira. Ele fez o quê? Não, ele me deu uma tapa no pé do ouvido, bateu na mesa, mandou eu fazer o café. Então, menino, mas essa é a função da mulher. Eu acho que antes a cultura aceitava tudo isso. Então o desconforto já existia. Sim. Quando hoje é mantida uma relação com estrutura cultural antiga, e muitos, impressionantemente, eu tenho pessoas que eu conheço e quando eu vejo o comportamento eu falo, cara, não é possível que você quer conduzir sua vida familiar dessa forma, da maneira machista, grosseira, e, sabe, de uma posse, Então eu acho que existia desde sempre e hoje a gente tem uma naturalidade para poder a pessoa se dissolver e se libertar desse problema. Sim. Não, tem esse fator, claro. Mas eu falo assim, não em casos como esse. Eu falo em casos, eu percebo relações não só em questão de casamento, mas relações sendo desfeitas de forma muito fáceis, muito rápidas. E assim, como eu disse, em casos que a pessoa realmente te faz mal, eu acho super válido você se afastar. Então, em caso de agressão, de machismo, gente, a gente não vai continuar em relação que nos faz mal, que só... Mas assim, em relações... Eu percebi isso, dentro da clínica, as pessoas não querem se comunicar, as pessoas não sabem se comunicar, elas não têm mais essa habilidade de se comunicar e elas não querem resolver. Então, igual você falou assim, às vezes eu falo assim, como é que você quer conduzir a sua vida familiar dessa forma? Não tem a abertura da outra pessoa para mudança. Você ouve muito a pessoa falar assim, não, doutora, mas deixa eu explicar, eu tô entendendo, o problema é que ele não entende. Ou seja, a gente conversa e a pessoa ela nunca traz para si. Sim. Ela diz, não, tudo bem, eu concordo, eu mudo, mas ele, ou, né, eu faço, mas ela, e aí a pessoa não percebe que primeiro ela tem que, volta para os primeiros minutos da nossa conversa. Exato. Se ela não estiver bem e ela não mudar assim, ela não consegue transformar nada. E eu acho que a autorresponsabilidade, eu acho que uma maturidade emocional traz isso, de entender quem você é, as suas qualidades, os seus defeitos, e tentar melhorar, tentar mudar, tentar crescer. E é isso, como todo mundo está buscando o tempo todo hoje prazer, conforto, não tem mais essa autorresponsabilidade. Eu acho que tem diminuído, sabe? Tem diminuído essa autorresponsabilidade de falar assim, às vezes o problema é em mim. Às vezes eu que tenho que mudar, às vezes eu que tenho que ceder. Então, assim, e não tem como mudar o outro. Eu sempre falo isso, não tem como mudar o outro. Você pode dar ferramentas pro outro melhorar, crescer. Mas você mudar o outro, impossível. Então, ok, não te cabe, se afasta. Mas se te cabe ainda, se você tem como mudar, se você tem como melhorar essa relação, ou em algum aspecto da sua vida, melhore, evolua. Se você estiver disposta também. Perfeito. Se você quiser ainda buscar, tentar, vale. Exatamente. Mas colocou na tela aí, antes do quinto pilar, Costelão Maçônico, dia 5 de maio. Recomendo a você aqui na cidade de Brumado, organizado aí pela galera da Loja Maçônica, do qual eu faço parte, Manuel Carvalho. Disse aqui, e vou repetir, apesar de a doutora Amanda ficar rindo, que os ingressos vocês compram comigo primeiro. Depois que os meus acabar, vocês compram com os irmãos, tá bom? Procurem no meu direct. A doutora Amanda falou, meu Deus, já cheguei aqui com despesa, meu Deus. Mas ele queria me vender. Já cheguei aqui, claro, minha filha, a gente tá assim, a gente chega aqui e fala, mas é top, é uma festa muito boa e recomendo pra galera. E quem ainda não foi, vá porque você vai gostar, e quem já conheceu sabe que é verdade. É um ambiente bem aconchegante e diferenciado, vale a pena. Quinto pilar. Manejo de estresse. Eu fiquei bem prejudicado. Se você foi falando aí. Foi bem. Fiquei tentando me salvar. O Pilates me deu uma melhoradinha na parte do o resto, só ladeira abaixo. Mas assim, manejo de estresse é essa capacidade de regular suas próprias emoções, de lidar com as dificuldades do dia a dia. O que também estamos perdendo essas habilidades. Pela dificuldade de ter aumentado, pela vida ter mudado, então a gente tem perdido essas habilidades de manejar o estresse, de lidar consigo, com o outro. Como a gente disse, né? Não tem como lidar com o outro se a gente não consegue lidar com nós mesmos. Vou fazer um gráfico. O estresse, ele vai, volta. Esse aqui é o dia. Aqui é o dia, certo? Aqui é o dia. O estresse. Foi, voltou. Continua o dia. Voltou. Essa é a sua vida? Só pra saber, assim. Só pra saber. É um amigo. Entendi. Então, voltou. Ou seja, vamos lá. Nesse gráfico, próxima vez põe na tela, maestro, por favor. Ele já economizou essa consulta do amigo.
o gráfico do estresse. Então, assim, não é que o estresse vai e você fica estressado. O estresse vai e volta. Aí você continua. Dura muito tempo? Não. Dura até menos do que eu acho que da média das pessoas. Minha esposa mesmo se chateia muito. Ela fala assim, é impressionante como você se reta com uma coisa, você fica pé da vida, daqui a pouco você volta e faz, amor, cadê tal coisa que você guardou em... Eu falei, eu acho que é por isso que eu tô vivo. Com certeza, né? Tanto problema. Porque a gente lida com muitas coisas do dia a dia dos outros. Sim. E é uma responsabilidade muito grande, principalmente para quem tem o fluxo e movimentação que a gente já adquiriu pela parte profissional. E a verdade é que o ser humano ele é extremamente egoísta, ele está pouco se importando se você está no seu momento de lazer, se você está bem, se você não está, ele quer resolver o problema. É por isso que o meu problema ele é remunerado e eu equilibro o meu estresse com... Tem um retorno. Com essa parte. Mas e esse aspecto é normal do dia a dia? Afeta menos ou ainda é um problema? Então, que esse amigo mandou eu perguntar. A gente tem que avaliar a intensidade. Você disse que dura pouco, mas assim, psicólogo, né? Dura pouco por quê? Você ignora o problema. É porque eu esqueço. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu já vou para outro problema. Por que esquece tanto? Que esquece o problema? Não, por que tá esquecendo? O problema? Tudo. Não, tudo não. Eu esqueço só metade das coisas. Entendi. Eu acho que é tipo uma caixa cheia que tá empurrando. Aí eu E acho que isso é saudável. Outras coisas tá caindo. Não, mas tem que ver. Não, mas o problema eu esqueço rápido. Eu esqueço rápido. Mas tem algum motivo ou assim, você ignora? Se eu te falar que eu já tive muitos casos desses. De ter uma chateação. E de passar na rua, mestre, aí passar assim, opa, tudo bom? Aí a pessoa, cara fechada. Aí eu falei, uai, Poli, com a esposa, né? Cumprimentei ali, a pessoa me claro, você teve uma situação assim. Ela falou, ixi, pior que é, eu juro, eu não me lembro nem que eu me chateei com a pessoa, tudo. Eu acho isso maravilhoso, a pessoa fica chateada sozinha. Eu rico. Não, no início eu ainda tô lembrando. Depois, depois eu esqueço. Os problemas eu esqueço. Então, é importante a intensidade. Se a intensidade é alta, é preocupante. A frequência. Com que frequência isso acontece? Pelo jeito, acontece bastante. Hoje? Agora, nesse instante, eu tava assim. Tava procurando a pessoa que falou que não tava achando aqui o coisa. Então, está atento, assim. A frequência tá alta, a intensidade tá alta. Então, é um sinal de alerta. É porque, assim, estresse crônico... Aí, a longo prazo, esse estresse causa depressão. Tipo assim, ajuda, contribui com a formação de um transtorno, de ansiedade, de depressão. Então, assim, tá muito ligado o estresse crônico com isso, com esses transtornos. Então, é importante ir avaliando. E, assim, ter também um prazo. Às vezes, a gente fica muito estressado por muito tempo. Mas, assim, em algum momento, isso vai acabar? Esse estresse vai diminuir? Você tem pretensão? Da minha parte? Da sua parte. Eu tô fazendo uma previdência privada aí. Entendi. Quando aposentar, talvez morrer. Não, eu vejo a dificuldade. É porque é muito complicado, porque não é coisa programada, né? Sim. O tipo de trabalho, ele força um pouquinho essa... Mas aí entra, acredito eu, a necessidade de você criar uma autorregulação, de tentar... Dentro desse processo, ir se blindando e... Tem como? E ajustando. Dá pra melhorar? Sim, com os outros pilares que a gente falou, mas pelo jeito você não tá fazendo. Peraí, calma, eu tô tratando, viu? Eu comecei no Pilates. Aí agora o ponto dele é só o Pilates. Vou questão do estresse. Daqui a pouco eu como uma pizza ali pra dar uma desestressada. Regular a emoção através da comida, tranquilo. Mas é boa, isso é... Não, mas é interessante que eu tô perguntando, porque evidentemente eu tô falando aqui da minha rotina, mas eu imagino que muitas pessoas também, ou até a pessoa viva isso, tá ouvindo e pode pensar assim, não, mas isso é normal, eu já tô achando que não é. Eu já cheguei na fase de achar que não é normal, sabe? De ter muita coisa para fazer. Eu ouvia a pessoa falando assim, não, mas você pega muita coisa para fazer. Eu falei, preguiçoso. E eu só dobrava. Tinha muita coisa para fazer, dobrava. Hoje eu tô começando a melhorar, filtrando algumas coisas. Sala de aula para mim, não é nem se eu pudesse, não é... Eu acho que tá faltando professor, hein, Brumado? Pelo amor de Deus, que eu tô recebendo convite demais. As pessoas hoje, se pudessem dizer assim, eu escalava você de segunda a segunda para dar aula. E vamos lá. No dia que você cair dura, ela troca você e coloca outro. Mas quem aceita?
É, aí que tá a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade. Hoje eu já tô Hoje eu negando. Mas hoje eu tô Só negando. porrada. Hoje eu tô negando. Eu já neguei. Eu vou ter que dar o convite do Costelão para poder retribuir a parceria. Eu neguei alguns convites, estou mesclando algumas coisas porque eu tô conseguindo perceber que não tá legal. É isso. Esse é um ponto. Esse é o Antes de ponto. estourar, eu tô percebendo. Não, mas tá estourando aos poucos, né? Então é isso. Avaliar. A intensidade tá alta do meu estresse, da minha ansiedade. Tá me prejudicando? Tá afetando? A frequência tá alta? Tá acontecendo várias vezes? Então, ir avaliando. E aí, é isso. Não pode ficar por muito tempo nesse estresse e nessa ansiedade. Vamos fazer alguma coisa pra melhorar. Então, igual a questão da história que eu falei, né? Da mãe que, sei lá, trabalha, tem filha, dona de casa, nanã. Ok, tem como ela parar de ser mãe? Não tem. Tem como parar de ser esposa? Talvez. Contrate. Não sei. Então, ok, ela não quer parar de ser esposa, ela quer continuar, ela tem uma casa pra cuidar. Então, assim, mas dentro dessa rotina tem como manejar de alguma maneira. Então, talvez ela precise ficar 40 minutos na academia, talvez ela não consiga. Mas dá pra fazer uma caminhada com a filha? Ok, vamos melhorar isso de alguma forma. Então, tem como manejar esse estresse, ter algum tempo de qualidade consigo mesmo, fazer alguma coisa que gosta, incluir isso na rotina? Ok. Então, assim, ir de alguma forma criando essas estratégias para ir melhorando o humor, conseguindo regular suas próprias emoções. Bacana. Então tá aí os 5 pilares de cada um de cada um de novo. Sono, alimentação, exercício físico, relações interpessoais e manejo de estresse. Eu não tô tão mal na relação interpessoal não, sabia? É claro, o tempo todo você tem que falar com gente, né? O seu papel, comunicador. Não, mas eu falo assim, eu tô filtrando na questão. Na vida pessoal. Na vida pessoal, tô filtrando. Eu assisti uma palestra, rapaz, eu gostei pra caramba. Eu sou um cara que eu gosto de consumir conteúdos e eu consigo colocar em prática essas coisas que você tá falando aqui, eu consigo passar 15 dias, 20 dias refletindo e me percebendo e mudando. Eu consigo absorver. E eu ouvi numa palestra, o cara fez assim, o WhatsApp para mim precisa ser objetivo e dinâmico. A pessoa quer falar comigo, ela me manda tal coisa. Eu abro e respondo. Acabou. Bom dia, estou precisando tirar uma dúvida contigo. Provavelmente eu vou responder a pessoa 24 horas depois. Então seja objetivo. Manda 2, 3 áudios, a pessoa vai ficar esperando 2, 3 dias para eu ouvir. Não é todo mundo que você vai imediatamente. Aí eu fui ouvindo aquilo, eu falei, caramba, eu vou aplicar. E aí começou a me melhorar, porque eu desconcentrei menos. Saí de uns 3 grupos, já não gosto, né? Aí eu falei, saí de uns grupos, eu falei, vou diminuir aqui, porque a ideia é tentar oxigenar, tirar o tempo, o ócio positivo, do tempo de uma leitura, de você... A gente fala assim, não fazer nada, não é não fazer nada, é sentar, às vezes parar na porta de casa, puxar uma cadeira, sentar, observar um movimento, oxigenar, seria Mas até... a gente perdeu também essa habilidade de lidar com tédio. A gente não quer mais tédio. E é do ócio que a gente chama positivo, que se criou muitas coisas. Por isso que ninguém cria nada. As coisas são tudo muito copiadas, repetidas, as pessoas não criam nada. Eu me recordei disso aí, eu estava em casa em um dado momento, e eu falei, caramba, eu fiz logo no meu primeiro ano de advocacia, eu falei, eu vou fazer isso. Isso foi fruto desse tédio. Eu estava parado analisando o que é que eu posso fazer diferente. E comecei. Talvez hoje isso esteja me quebrando também, que cresceu muito, mas... assim, né? Bônus. Mas aí agora eu tenho que encontrar a solução para que isso seja só positivo, ou pelo menos diminua a parte negativa. Mas é legal. Se eu for para uma fazenda, desligar o celular e ficar 24 horas, eu volto com a ideia massa de lá. É garantido. É garantido que eu volto. Sim. Eu vou jogar o celular fora. Não precisa assim. É só aprender a lidar com ele. Eu tentei jogar fora, caiu do carro. Mentira. Caiu do carro. Ai, meu Deus, não tenho dinheiro para comprar outra agora não. Qual era o outro ponto que eu ia perguntar? Agora não me falei a memória. Mas nós temos aqui a questão dos pilares voltados à saúde mental. Aí a gente tem essa construção, que são esses pontos que você mencionou. E a pessoa que está agora dizendo assim, eu estou falhando, tipo o apresentador, em todos os 5 pontos. O que é que eu faço? Eu começo um pouquinho de cada um, eu tento construir, ou eu vou de um por um? Sim. Isso é muito comum, né?
Porque assim, normalmente a gente tá falhando todos os outros. Eu assumo, pelo menos. Não, é importante. O primeiro passo pra mudança é assumir o erro. Aí quem assiste direto faz, mas ele assume e já tem tempo. Mas vai melhorando com o tempo. Mas assim, eu acho que começar todos de uma vez vai causar mais ansiedade e mais estresse. Então, primeiro, esse momento de autorreflexão. Ok, tô falhando em todos mesmo? Porque às vezes eu não tô fazendo academia, mas eu tô fazendo um pilates. Certo. Não, Ok. babinha é uma caminhada. Aham. Eu salvei um. Aham. Tô me monitorando, vamos ver o que precisa. Tá, o sono, tá, eu não tô dormindo às 8 horas, às 7, mas eu tô dormindo às 6:30. Só precisa aumentar meia hora. Então assim, porque a gente olha o quadro geral, meu Deus, preciso melhorar em tudo. Mas analisar, ter essa autoanálise. Então, tô precisando fazer exercício físico, mas eu vou começar com 1 hora, todos os dias, 1 hora de academia? Não, vou começar 2 vezes na semana, ou vou fazer uma caminhada aqui. Então, assim, pequenos passos. Sim. Pequenos passos e começar com um foco só. Então, meu foco agora é cuidar da parte da alimentação. Eu vou mudar tudo. E se a gente começar tirando açúcar do café? Pequenas coisas, pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Ela começou muito pesada. Eu pensei que agora eu senti até uma... Tô dando exemplo. Tira um refrigerante. Tô dando exemplo. Corta o refrigerante todo da sua vida. Não é Não melhor? precisa ser radical, assim. Eu prefiro Mas do que tirar o açúcar do café. Coca Zero. Muda pra Coca Zero. Então, assim, pequenos ajustes já começam a fazer diferença. Porque se a gente quer mudar tudo, não vai ter como. E nossa vida, a gente fala assim, do equilíbrio. Mas assim, será que um dia a gente chega nesse equilíbrio? É um questionamento. É um equilíbrio que oscila. É um equilíbrio Que oscila. Então, assim, a gente tá sempre buscando. Sim. Mas assim, chegando lá, a gente sempre vai ter altos e baixos. Então, a gente primeiro monitorar, começar com uma coisa só e fazer pequenos passos em direção à mudança. E, muito importante, ter um motivo para isso, ter uma motivação para isso. As pessoas falam assim, disciplina é mais importante que motivação. Errado. Motivação, para ter disciplina, precisa ter motivação. Precisa ter um motivo para ação. Então, se eu não tenho, eu quero ter saúde, vou pra academia. Pera, você não vai pra academia porque você tem saúde. Pra ter saúde. Eu vou dar um exemplo que pode parecer cruel, me perdoe por aspas aqui. Não é e nem estou insistindo no assunto, mas as mulheres se divorciam. Se o processo demorar um pouquinho, 2, 3 meses depois, geralmente demora, quando você encontra, ou se for a minha cliente ou numa audiência adiante que você encontra, ela tá uns 5 a 10 quilos mais magra, o cabelo tá pintado de outra cor. O problema é que eu tenho opiniões bem polêmicas sobre a Motivação. motivação, exatamente. A pessoa, agora você vai ver. Vou me cuidar. Por que não cuidou logo, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. É isso que eu tava aqui, ó. Mas assim, é uma motivação muito clara. Então, gente, tá, ok. Tem um benefício pra saúde mental. Mas será que a motivação pra ir pra academia vai ser saúde mental? O benefício você vai colher de qualquer jeito. Que tal, assim, se eu quero ter um corpo bonito, bora lá, coloca assim, quero emagrecer. Quero emagrecer e um objetivo claro, 2 quilos esse mês, 1 quilo. Então coloca objetivos muito claros e uma motivação muito clara. Você tem que ter isso em mente. Porque as pessoas, tem que ter disciplina, óbvio, não tem como funcionar sem disciplina. Mas se não tiver motivação, você levanta da cama, tem um motivo pra você levantar, você vai trabalhar, tem uma motivação, você quer ganhar dinheiro. Sim. Então, tem uma motivação muito clara. Então, o problema é que a gente quer romantizar tudo. Eu tenho um problema com romantização de tudo, porque você tem que ser muito objetivo, muito claro. Para ter essa mudança, precisa ter clareza. Perfeito. Fiquei aqui ouvindo e refletindo sobre outras circunstâncias, mas é um fato. E tudo que você disse, eu acredito que a construção de cada ação dessa, quando ela vira um hábito, aí a coisa flui. Exato. Entrou no seu novo automático. Sim, né? sim. Seu novo automático é acordar um pouco Até mais criar cedo. é muito difícil. É doloroso. E aí a gente fala assim, é muito fácil, é só você ter disciplina, você não faz porque você não quer. Não. E pensando agora de maneira conjunta, de maneira multifatorial, que foi a forma que você usou relacionada à questão da patologia, nós temos uma sequência também para isso. Quando a gente começa a se exercitar,
que a gente muda a alimentação, a relação interpessoal nossa, ela muda. Exato. O nosso grupo muda. Muda. O ambiente muda e Jefferson você... não bebe. Ele não bebe, não bebe nada. Se você abrir ali, tem todinho, que é as coisas que ele consome, suco, todinho. Tamo junto. Ele não bebe, ele não consome bebida alcoólica. Por isso que no novo estúdio ninguém me ajudou a montar minhas coisas de vinho, bebida ali. Vou chamar alguém aqui Que pra me bom, ajudar. motivação. Aí tá lá, ele não bebe. Sai do baba. Eu não me recordo dos babas que a gente saiu, que você saiu com a gente junto pra ir pra o barzinho. Não deixa de estar jogando, não deixa de estar nas amizades, mas aquela relação interpessoal naquele momento muda. Sim. Porque, pô, a pessoa reúne um bocado de gente ali pra ficar tomando cerveja. O Não cara faz não sentido bebe. pra ele. Aí, quem tá ali no pedal, junta com a galera do pedal, Sim. naturalmente, o cara, pra aguentar aquela atividade, se for mais extensa, ele se alimenta melhor. Exato. Ele Dorme melhor. Dorme mais cedo porque tem que acordar mais cedo. Sim. Aí ele vai mudando o nicho, vai mudando o nicho, vai mudando o nicho e vai criando esse novo hábito. Então, o problema são vocês. Acabei de identificar. Vou cortar todas essas amizades que eu tenho. Viu, meu Deus? Mas é um dominó. Sabe quando a gente faz aquela pilha de dominó? Você derruba um. Então, assim, é em cadeia. Você melhora o sono. Pô, você tá menos estressado. Você dorme bem. Você é outra pessoa. Você menos estressado, seu foco aumenta, sua atenção aumenta, sua memorização, tudo aumenta, tudo melhora. Aí, o que acontece? Tô dormindo bem, já tô acordando cedo mesmo, quero fazer uma caminhada. Então, assim, você vai mudando aos poucos, não é assim, preciso mudar. E as pessoas têm muito de comparação. De comparar com a vida do outro. Então, fulano acorda às 5 horas da manhã, vai pra academia, aí de noite a pessoa corre, aí fulano tem um trabalho dos sonhos. E a sua realidade, como é que tá? Às vezes fulano é casado, mas não tem filho, é solteiro, já tem uma estabilidade econômica diferente, Exato. você precisa fazer e tal. É se adequar dentro da própria realidade, né? Exatamente. Não tem como se comparar com o outro que tem uma outra realidade, uma outra vida, uma outra rotina, um outro ideal de vida. Meu ideal pode ser, sei lá, igual o seu, né? Trabalhar que nem o combinado. Legal. Tô muito Pode satisfeito. ser esse. Eu tô sorrindo por dentro, porque eu, às vezes, Mas o de outra pessoa pode ser, não quero trabalhar tanto, eu quero ter uma maior qualidade de vida. Eu quero curtir mais. Então, assim, cada pessoa tem um objetivo. A gente vai adequar esses pilares em cada rotina, em cada vida, em cada realidade. Tem como você se comparar com quem você foi ontem, mas com o que outra pessoa é. Perfeito. Aí. Não tenho mais palavras e questionamentos. Eu tirei minhas dúvidas, mas quer sentar aqui para fazer isso? É consulta. Finge que tá gravando. E aí você fala, não, vou aproveitar e te perguntar umas coisas aqui que o pessoal mandou aqui no chat, nem tá ao vivo, né? No chat aqui ao vivo, aqui lá em casa, o pessoal... Isso, cara. Aí, ó, abri aqui, tem aqui o coordenador da faculdade. Me envia, nem vou ler o restante. Saúde mental, Sérgio, eu vou te bloquear a partir de hoje. E mais 3 clientes aqui não posso bloquear por causa dos honorários. Mas eu não sei, vou te falar, viu? Mas é isso. Agora, algo que não desconecta a gente do trabalho. É essa porcaria aqui. Eu já falei várias vezes, eu ainda não consegui criar isso pra mim. Eu acho de que esse ano é difícil que eu consiga. Mas você terminar seu expediente, seja 18 horas, seja 19, seja 19h30, e diz assim, terminei. Coloquei ali em cima, desligar. Você vai ter um aparelho de celular, vai. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu pessoal bem próximo ali. É aquele telefone que você nem tem um WhatsApp, aquele antigo que se a pessoa quiser realmente, precisar realmente, ela te liga. Acabou, cara. Esse é uma meta minha. Isso é uma meta. Ou seja, eu vou voltar a caverna. Dois celulares, já tentou? 2 celulares? Ainda não. Vou voltar pra caverna pra poder... 2 celulares pra ficar... Sim, Eu vou ficar com os 2 na mão, eu me conheço. Eu vou ficar assim. Verdade. Eu tive um período que eu tava com uma dor aqui. Eu falei, caramba, deve ser o computador. E fui ajeitando, mudando. Onde é que era a dor? Era o dedinho segurando. Era outro aparelho, era mais pesado. E o dedinho aqui embaixo, ó, segurando. Ele foi fazendo isso. E aqui foi dando reflexo no braço. Você tá doido. Isso aqui não é treino. Eu falo direto. Todo mundo tem, a gente não tem como evitar. Mas se ninguém tivesse, eu estaria feliz. Sim. Ninguém tem, legal, estaria feliz. Prejudica muito a saúde mental. Prejudica. E cansa a gente mais do que o necessário. Algum assunto que a gente poderia ter abordado e não abordou? 6 mil, pelo menos. 1 milhão de assuntos. Uma pergunta do tipo, sim, tem. E aí, alguma coisa específica que você queira falar hoje? Não,
acho que realmente esse tema, assim, é muito amplo. A gente tentou abordar de uma forma breve todos os assuntos, mas é se cuidar, se monitorar, priorizar a sua saúde mental, saber quais são os seus objetivos, seus valores, qual a vida que você realmente quer ter e o que você está fazendo para construir essa vida. Então, acho isso é fundamental, assim, e se cuidem, caso não consigam, façam terapia e é isso. Você atende aqui em Brumado na Clínica Exame, Isso. né? Tem o seu Instagram que vai estar na tela, que é... Amanda Soares, psicóloga. Eu ri lá quando eu conheci ela. Eu falei, ela falou, Amanda Soares. Eu falei, Psi, ela, psicóloga. Eu falei, Foi isso de que fez eu mudar. Era Psi. É Psi, né? Nem Psi. Psi é Psirico, já é outra coisa. Psi. Muitas usam, né? Sim. É porque aí eu imagino que a expertise diz de quando a pessoa Mais digita claro. psicóloga, remete, né? Quando a pessoa escreve o nome completo. Sim. É isso aí, Gi, você é retada. Obrigado pela vinda, fiquei muito feliz com o bate-papo. A gente traz assuntos de maneira leve, descontraída, fazendo aqui a todos uma reflexão sobre assuntos que são importantes, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando também têm as suas percepções. Sim. E tá aí, precisou, procura profissional. Exatamente. Muito um obrigado. prazer, foi maravilhoso. Galera, continua seguindo aqui a gente, se inscreve no canal do YouTube pra gente multiplicar os nossos vídeos. Saiu vídeo novo? Compartilha. Vai no grupo da família, compartilha. Vai no grupo de política que você tem esse ano, compartilha, né? Compartilha em todos os lugares. Eu vou compartilhar no grupo daquela galera que fica falando de futebol. Compartilha. Tema livre, podcast é pra todo mundo. Conto com seu apoio, tamo junto, vamos sempre aqui seguindo a nossa programação.